A Palestina nada mais é do que uma substituição de Israel, e o Islã nada mais é do que uma substituição do judaísmo. Então, o mundo não está entendendo essa dimensão religiosa disso. E claro, Palestina é uma ideia fantasiosa. Você sabe, o Hamas não acredita em nacionalismo de forma alguma. A Irmandade Muçulmana também não acredita nem mesmo em nacionalismo. Então eles sabem que é uma ficção. Eles sabem que é ficção, não a elogiam, mas reconhecem que é uma ferramenta poderosa. Vamos entrar nessa questão do que você quer dizer quando diz que o palestinismo ou a identidade palestina é um tanto falsa ou artificial, um pouco falsa ou artificial. Claro, o nome Palestina vem em parte dos romanos, que pegaram o nome antigo dos filisteus, os inimigos dos israelitas. E os romanos impuseram esse nome a essa região como uma forma de punir os judeus pelas revoltas judaicas sob o Império Romano. Então, o nome não vem dos árabes, ele vem dos filisteus, que eram um povo europeu com raízes no mar Egeu. Eles eram conhecidos como os povos do mar, é daí que vem o nome. Acho que o que você está dizendo é que esse nome foi uma espécie de punição por parte de um império. Esse nome foi adotado na Era Moderna, mas nunca existiu uma nação palestina. Nunca houve um povo que fosse definido como palestino. O que você tem são árabes da região que vivem nesta terra, mas isso não lhes dá automaticamente o direito a um Estado próprio. Existem muitas pessoas que vivem em outros países e elas não podem automaticamente exigir um Estado, mas neste caso, você tem esse grupo de pessoas que está afirmando um tipo de identidade nacional. Nós somos palestinos. É isso que você quer dizer quando afirma que o palestinismo é uma espécie de ficção? É uma identidade inventada. E é tão vaga que pode significar qualquer coisa, porque qualquer um pode simplesmente colocar um kefiyeh e se tornar um palestino. Sabe, Yasser Arafat, o criador ou, digamos, o pai da Revolução Palestina, era um egípcio. Na certidão de nascimento dele constava egípcio. Os líderes do Hamas, como Sinwar e Haniyeh, também tinham egípcio em suas certidões. Quando nasci, na minha certidão de nascimento estava escrito jordaniano. A Cisjordânia pertencia à Jordânia. Não pertencia ao que costumava ser conhecido como Palestina. A Palestina nunca foi um Estado soberano, e os palestinos não são uma nação, é um movimento político. E mesmo quando Yasser Arafat foi questionado uma vez, depois que declarou independência em 1988, perguntaram a ele: o que é a Palestina? Quais são as fronteiras? Ele disse: Palestina é onde quer que haja palestinos. Então, ele nem sequer definiu as fronteiras. E hoje temos uma nova geração de palestinos ao redor do mundo que se identificam com a narrativa de vítima, na maioria das vezes um trauma autoimposto, uma catástrofe autoimposta que é inspirada pela violência. E é do interesse deles manter o ciclo de violência em movimento. Eles não querem quebrar esse ciclo porque há muitas pessoas e forças que vêm explorando essa tragédia. E toda vez, se fosse apenas entre árabes e judeus, o problema já teria sido resolvido há muito tempo, há 77 anos. Essa foi a proposta das Nações Unidas. Vamos dividir a terra, esta parte para os árabes. E, aliás, como eu disse antes, era a melhor parte, o solo mais fértil. Mas os árabes recusaram isso. O problema era entre Israel e os países árabes. Não existia Palestina. Mas então a identidade palestina nasceu quando a OLP foi fundada em 1964 e pouco depois Yasser Arafat usou o kefiyeh, que é um símbolo iraquiano vindo de Kufa, e ele se tornou o símbolo dos palestinos. Ele tirou a estrela de uma bandeira jordaniana, transformando-a na bandeira palestina. Nunca existiu antes e surgiu apenas como um movimento hostil para substituir Israel, não para construir uma nação que possa prosperar e florescer em paz, em uma relação pacífica com Israel. Então eu posso continuar falando sobre essa força para sempre. E agora é a luta deles. E novamente, como eu disse, não passa de islamismo. Eu disse, não passa de silabismo. Eu disse, não passa de silabismo. Trauma infligido, catástrofe autoimposta que eles continuam repetindo de novo e de novo. E Gaza é apenas o último capítulo na história em quadrinhos deles. Então, quando você tem um povo que não se importa com seus filhos e todo o foco deles é a causa e a continuação dessa causa raivosa, eu não tenho responsabilidade por essa causa. Não tenho respeito ou responsabilidade por essas pessoas.
Não me importo com a identidade delas. Mesmo que fossem um grupo étnico legítimo, ainda teria um problema com eles. Sabe, em Israel, toda a nação protege as crianças. É uma prioridade. Por que Israel foi quebrado em 7 de outubro? Porque o povo judeu viu crianças judias sendo sequestradas, bebês e recém-nascidos sendo queimados vivos, mulheres sendo estupradas. É por isso que o país ficou assim. Não há como nação, coexistir com essas pessoas. Israel, de boa fé, permitiu que Yasser Arafat e os outros palestinos viessem de fora, na esperança de que isso resolvesse o conflito. Mas quando eles voltaram em Oslo, há cerca de 33 anos em vez de paz, transformaram aquilo em um banho de sangue. Então, os palestinos são invasores. Eles não são, nós não somos palestinos. Quando eu nasci, não havia nada escrito na minha testa dizendo palestino. Minha etnia é árabe, minha língua é árabe, nossa cultura é árabe. Se formos classificados como algo, somos classificados como árabes. Mas palestinos, isso é algo que vem da Rússia, da China, da República Islâmica, de jihadistas, de comunistas e agora de oportunistas nos Estados Unidos. Qualquer um pode ser um palestino. E tantas pessoas hoje, no mundo todo, se identificam como palestinas. E eu não sei o que realmente pode satisfazer a imaginação delas. O que realmente pode satisfazer a imaginação delas? O que realmente pode satisfazer a imaginação delas? Ambições, especialmente quando são, por natureza, conflitantes. Se não tivessem um inimigo comum, Israel, eles matariam uns aos outros. Comunistas e jihadistas, totalmente opostos entre si. Eles nunca poderiam se unir, mas quando encontraram em Israel um inimigo comum, passaram a trabalhar juntos. Tire esse inimigo comum, eles se destruiriam. Então, o que é ser palestino? Essa é uma das maiores questões do nosso tempo. E os autoproclamados palestinos, aparentemente, são aqueles que vivem no conforto. Esses são os que vivem no exterior, esperando que crianças, não só crianças de Gaza, mas também crianças judias, paguem o preço da sua ganância. Minha esposa estava aqui. Estávamos tendo uma conversa sobre a linha moral entre os dois lados, e ela levantou uma questão interessante. Ela perguntou: por que Israel não faz reféns? Achei essa pergunta meio chocante. E eu fiquei tentado a dizer e comecei a dizer, bem, isso é porque Israel não faz esse tipo de coisa. Mas ela deu uma resposta diferente. Ela afirmou: Israel não faz reféns porque não adiantaria. Porque para uma sociedade que, como você acabou de dizer, é indiferente à vida e ao destino dos próprios filhos, fazer reféns, quem se importa? Então, em outras palavras, você está lidando com duas sociedades completamente diferentes em termos de valores humanos. Minha pergunta é a seguinte: se o Hamas fosse, digamos, se pudéssemos de alguma forma simplesmente subtrair o Hamas de Gaza, remover toda a influência do Hamas de Gaza, não é verdade que Gaza ainda seria uma sociedade altamente tóxica e disfuncional, mesmo sem o Hamas? Como eu te disse antes, Gaza é um terreno fértil. Mesmo que o Hamas seja removido, amanhã haverá outro grupo radical. Talvez hoje eles sejam islamistas ou jihadistas. Amanhã estaremos lidando com comunistas que podem ser muito mais perigosos do que jihadistas e muito mais sofisticados em sua forma de guerrear. E isso nunca terá fim. O que está acontecendo em Gaza agora, eu acho que é realmente importante. Uma sociedade inteira foi sequestrada por terroristas, independentemente de sua ideologia. Todos concordam que a sociedade deve lutar até a morte. O objetivo deles é destruir Israel, não construir um Estado palestino. Então, o que podemos fazer? Apenas permitir que esses radicais, esses terroristas, continuem esse jogo. E quanto derramamento de sangue satisfaria a ambição deles? E digamos que, mesmo que eles conseguissem destruir Israel no fim, Deus me livre, eles parariam por aí? Veja o que os palestinos fizeram na Jordânia. Veja o que os palestinos fizeram no Líbano, onde quer que eles vão. E, novamente, palestinos, não como um grupo étnico, mas ideólogos palestinos que basicamente, e na maioria dos casos, são anti-establishment. A Palestina não representa a ordem, ela representa o caos. E os palestinos amam o caos porque é o único ambiente onde eles podem prosperar. Eu estudei a Revolução Palestina e testemunhei a Revolução Palestina. É uma revolução pela revolução. Não é uma revolução pelo Estado. Ter um Estado é só uma ideia bonita. Resistência também. A ideia nem é deles. Nem pertence à região. Não existe algo como resistência em árabe. É um termo importado dos soviéticos.
Então, onde eles podem parar? E se eu der a eles Israel, se eu der a eles a terra de Israel, a terra da Síria, a terra da América, você acha que esse tipo de mentalidade realmente governaria países? Eles são incapazes de formar uma nação. Eles não têm nenhuma qualidade. Eles não se qualificaram. Estou falando para você sobre uma sociedade selvagem que, na verdade, elogia homens bombas suicidas como mártires e justificam e legitimam o sacrifício de crianças, colocando crianças em perigo. Isso vai contra o fundamento, o básico de qualquer sociedade. Como posso confiar nessas pessoas como meus vizinhos? Posso confiar nessas pessoas para qualquer coisa? Líderes ocidentais que querem entregar um Estado acham que vão acalmar a fera, mas só a alimentam. Eles estão recompensando o terrorismo e vão provocar ainda mais caos. Sabe, o Líbano já foi um país cristão muito bonito em certo momento. Antes que os palestinos fossem expulsos da Jordânia pelos jordanianos pelos crimes que cometeram lá, o rei os convidou como hóspedes. E em pouco tempo, Yasser Arafat e os palestinos tentaram derrubar o rei. E o rei não queria matá-los, então os expulsou. Para onde eles fugiram? Foram para o Líbano. O Líbano era a Riviera do Oriente Médio, um país cristão, cheio de vida, cheio de cultura. Em pouco tempo, eles transformaram o Líbano, especialmente Beirute, em escombros. Foram 15 anos de guerra civil. Foi isso que os palestinos fizeram no Líbano. E hoje, alguns ocidentais estão muito empolgados com essa nova causa que eles estão simplesmente importando. Isso tem a capacidade de transformar a Europa, os Estados Unidos, em escombros. Não necessariamente do mesmo jeito que estão fazendo aqui no Oriente Médio. É apenas a narrativa de vítima. Isso não deveria se espalhar. A doutrinação odiosa, o sentimento de direito à vingança, o sentimento de direito à compensação, especialmente quando é motivado pela jihad. Agora isso acontece em nome de Alá, não apenas em nome do nacionalismo. Então quem são eles? Eles têm uma liderança. E o que eles querem com a sua revolução? Tudo o que vimos ao longo da revolução foi que os líderes revolucionários ficaram muito ricos, bilionários, e as crianças pobres vivem no desespero. E eles mantêm as pessoas na ignorância como terreno fértil para o seu terrorismo. Porque, caso contrário, eles não vão encontrar o combustível humano ou o sacrifício humano necessário para a continuação de sua causa interminável. É por isso que eu questiono a identidade deles. E eu os conheço de perto. Eu gostaria que eles tivessem uma liderança legítima. Eu gostaria que eles tivessem um objetivo. Eu gostaria que eles tivessem um senso moral. Eu gostaria que eles tivessem pelo menos um meio termo, onde Israel pudesse se encontrar com eles e pudéssemos acabar com isso apenas por meio de negociações. Mas essa é uma sociedade inteira que está cometendo suicídio e isso precisa parar. Eu acho que tudo que está afiliado à Palestina e ao palestinismo deve ser discutido livremente, longe da tragédia de Gaza. O fato de eu questionar como um enorme campo de refugiados foi mantido pelas Nações Unidas, por todos aqueles que têm explorado o conflito para manter a tragédia acontecendo, deveria ter sido desmantelado há 77 anos. Mas eles mantêm uma primeira, uma segunda, uma terceira e uma quinta geração de migrantes, de refugiados a mim, para manter o status de refugiado, não só em Gaza, mas também na Cisjordânia, na Síria, na Jordânia, no Líbano. Essas pessoas merecem algo melhor. Elas merecem viver. Os países vizinhos não podem recebê-los. É aqui que eles pertencem. A identidade deles é árabe. Eles podem se encaixar perfeitamente. Hoje, não acho que Israel possa manter esse foco de tensão perto de suas fronteiras, nem que seja justo, especialmente após 7 de outubro. A maioria das pessoas não viu o que aconteceu em 7 de outubro. Eu vi de perto e também conheço a cultura. E eu sou a favor da separação porque já faz quase um século. E um século pode te ensinar alguma coisa. Se eles vêm recusando a convivência e querem continuar essa luta por 100 anos, você acha que mais 100 anos vão mudar algo? Eles chegariam à conclusão de que nós não temos outra escolha a não ser coexistir com nossos vizinhos e aceitá-los por sua identidade religiosa e étnica. Ou eles vão continuar a se adaptar à ideologia islâmica que demoniza os judeus, desumanizando-os em nome da Palestina?
Mas, na essência, é uma guerra islâmica que já dura 14 séculos. Hamas chamou seu ataque de Mesquita de Al-Aqsa. Eles chamaram de Dilúvio de Al-Aqsa, mesmo controlando a mesquita. E essa mesquita foi construída sobre o templo judaico. E o Estado de Israel permitiu que eles adorassem livremente e não permite que os cidadãos judeus entrem na mesquita para não ofender os muçulmanos. Quando Israel capturou Jerusalém após a guerra de 1967, os generais judeus entregaram as chaves aos muçulmanos como um gesto pacífico, dizendo que aquilo era deles. Nós não estamos aqui para conquistar a sua religião. Mas você acha que isso fez com que os muçulmanos recuassem ou entendessem a mensagem de paz? Não, eles continuam culpando e dizem que a mesquita de Al-Aqsa está sob ocupação, mesmo que os judeus não tenham permissão para entrar. Essa é a realidade. É uma guerra religiosa, mas de um lado só, não do lado judeu. É do lado islâmico. E no Islã nunca existiu algo chamado Palestina. Eles nem sequer têm um nome que descreva essa terra. Eles o chamam de Beit al-Maqdis, que significa local sagrado, nome dado pelo Alcorão. Eles não têm uma definição real ou um nome islâmico para essa terra. Ainda assim, é um roubo de propriedade, é um roubo de identidade. A Palestina não é nada além de uma substituição de Israel, e o Islã não é nada além de uma substituição do judaísmo. Se você pegar todas as coisas que os muçulmanos e o Islã roubaram de outras culturas, de outras religiões, o Islã não teria nada. Não há nada de original nele. Voltaria a ser um ídolo enterrado na areia, no deserto árabe. É isso que é o Islã, tudo emprestado, roubado do cristianismo, roubado do judaísmo, roubado de outras religiões. Eles fazem o mesmo na Índia, roubam propriedades e identidades. O mundo não entende a dimensão religiosa disso. E claro, Palestina é uma ideia fantasiosa. Sabe, o Hamas não acredita em nacionalismo de jeito nenhum. A Irmandade Muçulmana também não acredita nem mesmo em nacionalismo. Então eles sabem que é uma ficção. Eles sabem que é uma ficção. Eles não a exaltam, mas sabem que é uma ferramenta muito poderosa. Sabe, meu pai, que é um dos fundadores do Hamas, costumava dizer: nós não acreditamos na Palestina, nós não acreditamos em fronteiras políticas. Ele acredita no califado islâmico, em todo o globo, em toda a terra, sob uma única liderança. Essa não é a ambição israelense. Israel estava muito satisfeito com um pequeno pedaço de sua terra histórica, e eles estavam dispostos a coexistir com os árabes. Mas são só os árabes? Ou é o Islã? É o comunismo? É agora a nova geração que está sendo doutrinada e radicalizada para simplesmente odiar os judeus, e eles nem sabem por que odeiam os judeus. Eles acham que odeiam os judeus porque os judeus mataram as crianças de Gaza, ignorando e negando a responsabilidade de uma sociedade que é imprudente ao colocar crianças em perigo. Então, eu não sei quanto tempo vai levar para convencer uma geração assim, e se eles não quiserem ouvir, esse é o problema deles. Sabe, Israel é uma fortaleza e ninguém pode penetrar isso. É uma nação muito forte, com a inteligência e o exército mais poderosos, a economia mais forte e totalmente independente, mesmo se o mundo sancionar Israel. Podemos dizer o mesmo da Europa? Podemos dizer o mesmo sobre os Estados Unidos? E hoje, tantos países têm traído Israel, apunhalando Israel pelas costas. Qual vai ser o resultado disso? E qual é a alternativa? Sancionar a minoria mais bem-sucedida, com a maior contribuição para a vida, para a civilização, para substituí-la. Por quê? Com aqueles que só querem comprar tudo, acham que tudo pode ser comprado com o dinheiro do petróleo e do gás. Se é isso que eles querem fazer, eu só digo, boa sorte. Sou amado aqui e amo as pessoas daqui. Se não puder escolher e tiver que ficar nesta terra, ficarei aqui para sempre. Não preciso ir a outro lugar. Acho que o que você está dizendo é que Israel, longe de ser o problema, na verdade é a solução.